E hoje, mais uma vez, o frio se superou. Dessa vez, moradores conseguiram registrar geada hoje de manhã em algumas cidades do sul e do oeste do Paraná também. Imagens foram feitas em Mandaguari, Palotina, Quatro Pontes e Toledo, que hoje amanheceu com apenas 0,8 grau. E pela primeira vez esse ano, teve termômetro indicando temperatura abaixo de 0 grau. A estação meteorológica do Cimepar, que fica no distrito de Horizonte, em Palmas, na região sul do estado, registrou a temperatura de menos 0,3 grau. Isso foi às 8h30 da manhã. Outras 26 estações em 25 cidades, o recorde de ontem já foi superado. Foi o caso de Curitiba, que hoje marcou 4 graus. E o fim de semana ainda deve ser de bastante frio, tá? Mas um pouco menos do que a gente sentiu hoje. Ainda é aquela massa de ar polar que continua atuando com força aqui no sul do país. Amanhã, sábado, não tem previsão de chuva, mais uma vez, para nenhuma região do nosso estado. Pelo contrário, o sol aparece, mas é aquele sol que não consegue esquentar o tempo. Tem possibilidade de geada, mais uma vez, para algumas áreas, especialmente do centro-sul do Paraná. O dia amanhece assim amanhã em algumas cidades. Curitiba com 5 graus, Palmas com 6, Guarapuava, Cascavel e Maringá também. 9 graus para Londrina e Paranavaí com mínima de 7 graus. Vamos ver como é que fica o fim de semana em Ponta Grossa primeiro? Fim de semana gelado ainda, com máximas ainda maiores, pelo menos para domingo, né? Em que o sol aparece, sabadão deve ter formação de geada por conta da baixa temperatura. Já em Palmas, mesmo cenário, só que temperaturas mais baixas ainda de máximas para sábado. Só chega até 16, também não tem chance de chuva, por isso a formação de geada existe uma grande expectativa para isso. Maringá, temperaturas um pouquinho mais elevadas, só que na parte da tarde. Percebam a diferença do sábado para o domingo lá em Maringá, noroeste. Sábado com máxima de 20, domingão com máxima de 23 graus e um amanhecer um pouquinho mais aquecido, né? Com 12 graus, se é que dá para chamar de aquecido, 12 graus marcando os termômetros. Lembrando que, como eu avisei ontem, a semana que vem deve começar com chuva em algumas áreas do nosso estado, principalmente para o oeste, sudoeste e sul do Paraná. É uma baixa pressão, gente, que se forma lá no Paraguai e vai virar o tempo aqui no Paraná. Mas na segunda, essa chuva ainda não chega para o norte nem para a região de Curitiba, diferentemente de terça-feira, que daí vai ser chuva para todo o nosso estado. Então tá aqui, só pra gente entender o fim de semana na capital dos paranaenses. Sábado e domingo sem chuva, amanhecer de sábado mais gelado, com mínima de 5, máxima de 19, domingo máximas de 21 graus. Então a gente vai seguir de olho nessa onda de frio que ainda não foi embora, mas lá pro meio da semana que vem tende a dar tchau e fazer com que as temperaturas subam pelo menos um pouquinho mais. E não é só a gente que tem que reforçar os cuidados diante desse frio todo. Zoológicos também precisam se adaptar para manter o bem-estar dos animais, que também sofrem com as baixas temperaturas. O vidro embaçado do recinto não é o bastante para esconder a beleza da onça pintada. Ela tá ali de boa, curtindo esse friozinho. As onças pardas saíram da toca e resolveram caminhar, aquecendo um pouco antes da hora do almoço. Nos recintos das aves, a hora da alimentação faz toda a diferença nessa friaca. Frutas com mais frutose e sementes mais calóricas ajudam a ganhar peso e gordura. Substitui alguns alimentos, né? Então entra pinhão, amendoim, abacate, batata doce, que são alimentações que vão suprir mais a necessidade nesse frio. Essa alimentação acaba preservando e mantendo o organismo deles, porque é uma alimentação mais calórica, né? E eles reduzindo esse manejo deles, eles acabam gastando menos e controlando mais a temperatura. Olha os tucanos escondidinhos. O gavião emplumado adoraria ter umas plumas a mais para ajudar a aquecer. E o que dizer das araras e papagaios, colados uns nos outros? E na falta de cobertor, o jeito é se cobrir com as asas ou se encolher mesmo. No zoológico de Cascavel, os animais vivem em circunstância de recinto, ou seja, os ambientes são pensados para que eles se assemelhem o máximo possível ao tipo de espaço que eles encontrariam na natureza. A questão é, os animais na natureza passam também por adaptação. Eles precisam se virar com os recursos que têm. Mas em situação como essa, onde eles precisam ser cuidados por tratadores, é preciso fazer, inclusive, todos os recursos necessários para que facilite, inclusive, o bem-estar animal. Como, por exemplo, a instalação dessas lonas. Essas lonas servem como uma forma de cortar o vento. Recurso que, às vezes, na natureza, os animais utilizariam com as copas mais fechadas das árvores.
Além das lonas, existem medidas simples como areia seca no chão para reter calor, palha nas casinhas e nos lugares onde os animais dormem. E já para as cobras, os recursos são mais tecnológicos, como essas placas de vidro ligadas a tomadas que aquecem os animais e as lâmpadas de cerâmica, que não emitem luz, mas sim calor para todo o ambiente. Medidas assim precisam ser pensadas com muita antecedência. Afinal, são 350 animais, de pelo menos 72 espécies diferentes, e cada uma tem um tipo de cuidado. A gente precisa estar sempre atento a essas mudanças climáticas, né? Seja frio, seja calor, seja chuva, porque o trabalho ele demanda tempo para poder fazer essas adaptações. Então a gente fica atento e sempre que tem uma onda de frio, a equipe já faz esse preparo dos ambientes. Aí, cuidado importante e urgente também nesse momento. Imagens ao vivo